Graças a Deus. Nesta oportunidade eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, estarmos fazendo a pré-aula desta semana, que é a lição de número 6, onde nós estaremos estudando o fruto do Espírito. Será realizada no dia 6 de agosto, domingo próximo agora. Creio que cada professor, cada aluno está na expectativa desta lição tão maravilhosa, na qual Deus tem dado aos nossos irmãos comentaristas. E o comentarista dessa lição é o pastor Jean, ali da congregação de Luiz Eduardo. E nessa oportunidade eu sou grato a Deus por Deus ter concedido a minha oportunidade através do pastor Jean para mais uma vez estar aqui compartilhando com os irmãos a lição desta semana. E somos felizes porque temos visto o quanto Deus tem operado através dessas lições tão maravilhosas, na qual Deus tem despertado o seu povo, tem trazido a cada um despertamento espiritual. Meus queridos irmãos, falar sobre o Espírito Santo, sobre o mover do Espírito no meio da igreja, sabemos que é uma das dádivas maravilhosas, mas ao mesmo instante nos preocupamos, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele entristece, mas que possamos sempre procurar estar agradando o Espírito Santo, estar agradando a voz do Senhor. A gente medita quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, verso de número 30, dizendo que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Versículo de número 3, ele disse: procura guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas que enchei-vos do Espírito. Que nessa oportunidade todos nós possamos procurar ser cheios do Espírito Santo, e através de sermos cheios do Espírito Santo, aonde produziremos o fruto do Espírito. E nessa oportunidade nós estaremos falando dessas lições tão maravilhosas, e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aqui o texto áureo que está em Gálatas capítulo 5, verso 16, que diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não andais debaixo da lei. A verdade prática o fruto do Espírito só pode ser produzido na vida do crente através do próprio Espírito que nele habita, pois sem ele não seremos capazes de frutificar. Observe, meus queridos irmãos, que aqui o nosso comentarista vai elencar a verdade prática, dizendo que só conseguimos frutificar se o Espírito de Deus estiver habitando em nós. Eu faço esta conjectura comparando uma árvore. Se ela não estiver plantada, se ela não estiver firmada na terra, jamais ela pode produzir o seu fruto. Observamos que a árvore, ela precisa estar ligada na terra, ela precisa de absorver todos os nutrientes que a terra produz para que ela possa produzir o seu fruto. Vejamos que uma árvore ela é composta de tronco, raiz e o caule e toda a superfície que é chamada de ramagem. Ali é onde dá a tonalidade que é chamada de clorofila. É uma parte da substância que a gente observa que a árvore ela está verde e todas as suas folhagens estão ali no patamar. E a gente sabe que ela estando ligada na terra, ela vai absorver os sais minerais, vai absorver a água, todos os nutrientes que são necessários para que ela possa produzir o fruto. E no tempo certo, na estação certa, ela dá o fruto, e este fruto serve de alimento para os animais, para os seres humanos. E sabemos que todos que vão ali naquela árvore vão saborear do seu fruto.
E assim nós fazemos esta comparação relacionada ao cristão. Todo crente que está ligado no Espírito e que o Espírito de Deus está na vida dele, ele produz fruto. E o fruto, ele é visto pelas pessoas que vão se chegar nele. Sabemos que quando o crente produz o fruto do Espírito é coisa maravilhosa. O crente tem uma vida na presença de Deus que chama a atenção das pessoas. E a gente sabe que quando uma árvore, o fruto dela é bom, sempre ela vai estar ali levando paulada, pessoas vão estar batendo nas galhas daquela árvore para poder tirar do fruto daquela árvore. Mas nós sabemos que esta árvore vai levar tudo isto, mas por causa do seu fruto. Assim, o cristão que produz o fruto do Espírito, ele sempre vai ser esbofeteado, vai levar algumas circunstâncias da vida que vai ocasionar pelos frutos que ele produz. Vejamos que a palavra de Deus, ela nos mostra no Salmo 1, aonde o salmista vai dizer a qualidade do varão que teme ao Senhor, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas no versículo de número 2 ele diz: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo de número 3, o salmista vai dizer: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Veja, meus queridos irmãos, que a árvore está plantada junto a águas de ribeiro. Ela está firmada na terra, aonde as raízes desta árvore vai caminhar até em direção da fonte das águas, e ali ela vai sugar tudo o que é necessário para produzir o seu fruto. Assim, a Bíblia também compara o salmista, somos nós, firmados na palavra, estamos na fonte das águas, representa também a palavra, e aí aonde nós daremos o fruto na estação certa. E coisa maravilhosa é observar: cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Esta árvore está enverdecida, está bonita em todo o tempo, passa na sequidão, passa no tempo de escassez, mas esta árvore, ela está tão maravilhosa. Vejamos, meus queridos irmãos, que aqui Paulo, ele vai escrever aqui esta carta aos Gálatas. Nós sabemos que Paulo vai escrever a uma igreja que estava em uma certa predominância naquela época. Até nós vimos que Paulo escreve várias cartas às diversas igrejas, pois sabemos que Paulo foi um implantador das igrejas, que implantava as igrejas, e ali Paulo sempre dava assistência. Mas devido a alguns momentos, Paulo também escrevia cartas direcionadas a diversas igrejas que ele estava implantando. E aqui nós vimos que Paulo vai escrever esta carta aos Gálatas, no capítulo 5, sobre a questão do fruto do Espírito e os frutos da carne. Veja, meus queridos irmãos, que tem uma diferença. Aqui nós temos 9 frutos do Espírito, e da carne nós temos diversos frutos, que são consequências que são herdadas pela natureza humana. São consequências geradas através do pecado, e a carne absorve todas estas consequências e vai praticar aquilo que desagrada a Deus, vai praticar aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Isto é comparado às obras da carne. Mas eu gostaria de ler aqui no capítulo 5, do verso 16, alguns versículos que se encontram até o versículo 23. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Observa, meus queridos irmãos, que há uma oposição entre a carne e entre o espírito, e cada um se opõe um ao outro. Vejamos aqui que a carne, ela se opõe ao espírito, e o espírito se opõe à carne. Há uma guerra constantemente travada dentro de nós. O espírito, ele opta pelas coisas espirituais.
A carne opta pelas coisas que são carnais. Tudo aquilo que desagrada ao espírito é na forma carnal. Todo ser humano, ele tem essa consequência na vida, de sempre optar pelas coisas que desagradam ao espírito. Mas se o Espírito de Deus habita e é a prioridade da nossa vida, cumpriremos a vontade do Espírito e produziremos aquilo que é necessário para agradar ao Senhor. Vejamos que eu acabei de citar no começo desta pré-aula, no capítulo 4, verso 30, onde a Bíblia vai dizer na carta aos Efésios, que Paulo escreve: não entristeçais o Espírito. A forma de entristecer o Espírito é uma forma que tem dois sentidos: a blasfêmia e aquilo que fazemos que desagrada o Espírito Santo de Deus. Esta forma nós acabamos fazendo, entristecendo Ele, mas que possamos fazer a vontade do Espírito e sempre nas nossas decisões, nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, venhamos procurar agradar o Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que fazer a vontade do Espírito Santo você está submisso a Ele, você está querendo fazer tudo o que lhe agrada. Às vezes tem pessoas que dizem: mas eu não quero ser submisso, eu não quero obedecer, eu não quero ouvir a voz, eu não quero obedecer a voz dos nossos líderes, que é o líder que Deus constituiu como anjo da igreja, na capacidade de apacentar, de rebanhar o povo, de orientar o povo, de falar a voz de Deus como a voz do Senhor para a igreja. Eu sempre vejo que quando João Batista estava no deserto e pregando, ele dizendo: arrependeis. Aí alguns perguntam: quem é você, João Batista? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista estava dizendo: eu sou o eco da voz de Deus. Que nós possamos ser o eco da voz do Senhor, ecoando neste mundo, fazendo a vontade do Senhor. E através do eco, sendo nós a voz do Senhor como eco, nós faremos coisas extraordinárias e conquistaremos pessoas para o reino do céu. E aqui nós vamos mais para frente. Aí aqui a Bíblia vai nos mostrar no verso 19: porque as obras da carne são manifestas, o quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões e heresia. Veja, meus queridos irmãos, que situação que a carne nossa, como a carne que todo ser humano está neste corpo, nesta matéria física, sabemos que as obras da carne, elas são manifestas: idolatria, feitiçaria, lascívia, heresia, fornicação, adultério. São diversas coisas que são manifestas pela carne, e todas estas coisas contribuem para um sentido só: todo aquele que faz o desejo da carne, que pratica as coisas da carne, ele não há de herdar o reino do céu. Somente aquele que é nascido de novo, somente aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador da sua vida, esse pode herdar o reino do céu. Todo aquele que pratica as obras da carne, aquele que pratica a vontade da carne, ele está preparando a sua vida para um lugar de tormento, que na verdade a gente dá pasmo de falar esta situação, dá pânico na vida se pronunciarmos, mas é a realidade, meus queridos irmãos. Todo aquele que pratica todas estas coisas, ele está sentenciando a sua alma para um destino eterno sem Deus. Mas todo aquele que queira produzir o fruto do Espírito, deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, ele vai ter uma vida de santidade, ele vai ter uma vida de renúncia. É tão maravilhoso você conversar com uma pessoa que produz o fruto do Espírito, uma pessoa que tem a qualidade, que em todas essas coisas ele tem o amor. A base dessas coisas é o amor. Uma pessoa que tem um amor,
que ele atenta propriamente, não só para o que é seu, mas para o que é os demais das outras pessoas, preocupa na salvação do próximo, ele preocupa em amar, preocupa em produzir o fruto do Espírito, esta pessoa, ele está na qualidade de herdar o reino do céu. Sem sombra de dúvida, toda pessoa que pratica o fruto do Espírito, ele está plantando para a sua alma na eternidade com Cristo. Voltamos aqui, inveja, homicídio, meus queridos irmãos, é coisa tão terrível homicídio. Às vezes a gente fala de homicídio que são coisas acontecidas na morte física do homem, aonde o homem mata o outro por sem motivo, somente pela ganância, pelo orgulho, pelo ódio, pela soberba. Essas coisas geram tudo isso. E falando num sentido espiritual, dentro da igreja, existem pessoas que são homicidas. São aquelas pessoas que ainda não converteram, vieram para Jesus Cristo, mas ainda não aceitaram o evangelho mudar a sua vida, não aceitaram o Senhor transformar o seu caráter, não aceitaram ser uma nova criatura. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17 da segunda carta: assim, pois se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa mudança de sermos uma nova criatura é um nascer de novo. Quando Nicodemos foi estar com o Senhor Jesus e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Este novo nascimento é a nova vida em Cristo Jesus que agora tomamos, reconciliando-nos novamente com Deus, porque o pecado quebrou o homem, fez a separação do homem com Deus e precisava religar novamente. Cristo, sendo o mediador, religou novamente nós para com a presença de Deus. O homem em Cristo, ele é uma bênção. E o homem sem Cristo, sem produzir o fruto do Espírito, principalmente, como falamos, dentro da casa de Deus, esta pessoa é um homicida de primeiro. Ele é uma pessoa que sempre levanta com as pessoas que Deus levanta para ser usado. Ele levanta com as pessoas que Deus tem uma chamada na vida. Ele não aceita um jovem pregar. Ele não aceita Deus dar um dom para uma pessoa na igreja. Ele sempre vai opor. E o desejo do coração dele, como é tomado pela inveja, ele vai produzir ânsia, vontade de matar aquela pessoa. O que vai acontecer? Ele vai levantar uma calúnia, ele vai levantar um falso testemunho com aquela pessoa, ele vai fazer a pessoa desvirtuar dos caminhos do céu, vai tentar fazer de tudo para que aquela pessoa seja morta espiritualmente. Mas eu quero dizer uma coisa, através desta palavra, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa dentro da casa de Deus, Deus há de trazer juízo. Se a pessoa não se arrepender, se converter e mudar a sua vida, meus queridos irmãos, esta pessoa está caminhando para o dia do juízo final, e a sua parte será com os ímpios que também vão perecer naquele grande dia. Mas que Deus tenha misericórdia, que venhamos produzir vida, que só produzimos vida com o fruto do Espírito. Observe que as obras da carne produzem morte espiritual na vida do homem. O homem morre fisicamente, mas também espiritualmente, através dos frutos da carne. Mas o fruto do Espírito é vida, gozo, paz, benignidade, temperança, é tudo isso, mansidão, é amor na presença do Senhor. Todas as pessoas que querem obter o fruto do Espírito, eu quero dizer para vocês que Deus está na sua vida e que o Espírito Santo de Deus está dentro de você e que ele vai produzir esta chama viva no seu coração e que você vai sentir um desejo de amar,
de poder relacionar, de poder ir em busca das almas, de poder estar em busca das pessoas que estão na sarjeta. Isto que é maravilhoso, meus queridos irmãos, é deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida, porque Ele produz vida com abundância, Ele produz aquela alegria na nossa alma, aquela paz permanente, tranquilidade, serenidade. Isso é tão maravilhoso, que Deus possa capacitar dentro da casa dele pessoas com mais fruto. Busca, meu querido irmão, busca o fruto do Espírito, busca ser uma pessoa cheia deste fruto tão maravilhoso, que aqui nós vamos ler aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Oh, glória a Deus! É tão maravilhoso, meus queridos irmãos, nesta oportunidade aqui que eu faço esta pré-aula, eu sinto a presença de Deus e eu tenho certeza que através desta pré-aula, Deus vai impactar os corações daqueles que pararem para ouvir esta aula. Deus vai fazer presente na sua vida, você vai sentir uma paz, uma alegria tão maravilhosa. No capítulo 14 da carta em que Paulo escreve aos Romanos, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, gozo e alegria no Espírito do Senhor. Isso é tão maravilhoso, meus queridos irmãos, você sentir uma paz de Deus, você sentir tranquilidade, refrigério. Quando Pedro estava pregando, Pedro, ele dizendo no capítulo 3, como está escrito no verso 19, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que seja apagado os vossos pecados. Pedro estava dizendo, olha, arrepende, para que seja apagado os frutos da carne, seja apagado o homicídio, a lascívia, a fornicação, a feitiçaria, a heresia, a idolatria, tudo isso seja apagado da sua vida, e que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor, que é o tempo que o Espírito de Deus vai produzir o fruto na sua vida, a paz, o gozo, a alegria, o amor na sua alma. Você será um crente cheio da presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Oh, meus queridos irmãos, coisa maravilhosa é você mexer com um crente temperado, com um crente moderado, com um crente que tem tudo isso na vida, que o Espírito de Deus habita na sua vida. Ele é um crente que tem a temperança. Quando a gente fala da temperança, a gente sabe que também nos dá a entender de uma pessoa que tem equilíbrio espiritual, uma pessoa que tem uma capacidade de discernir, de ser uma pessoa apaziguadora, uma pessoa com as palavras sábias, mas que são orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Contra estas coisas não há lei. Meus queridos irmãos, esta pré-aula está tão maravilhosa. Eu creio que nesta semana muitas pessoas serão impactadas, e ao ler, eu convido vocês para pegar durante esta semana essas lições aqui, ler as que já passaram e ler até a lição de número 6, que vai falar do fruto do Espírito. Você vai ver a necessidade de sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu falo com toda a convicção, porque eu estou sentado aqui e o Espírito de Deus está sentado aqui do meu lado. Eu sei que você não pode ver ele aí, mas eu sei que ele está aqui. Ele senta do meu lado, ele entra dentro de mim, vê a minha casa, faz morada. Ele está comigo neste momento. Ele vai impactar a sua vida, ele vai fazer de você, do outro lado que está aí assistindo esta pré-aula, ser uma pessoa cheia da presença do Espírito. Meus queridos irmãos, aqui o item 1 diz: o Espírito se opõe à carne. Como já falamos aqui, ele se opõe a tudo aquilo que é pecado. O Espírito de Deus não se relaciona com o pecado que habita na carne. Uma vida no Espírito. O cristão precisa ter uma vida no Espírito. Andar no Espírito é andar segundo a vontade de Deus, é você andar relacionado com a vontade do Espírito Santo.
você estar com novidade de vida. O Espírito de Deus traz novidade, você sente coisas novas na sua vida acontecendo, traz experiências sobrenaturais, que às vezes você vai parar e dizer assim: nossa, Deus, como o Senhor está fazendo isso na minha vida, que coisa tão maravilhosa, eu jamais tinha imaginado isso acontecer. São novidades que o Espírito traz para aqueles que andam com Ele, vencendo no Espírito. Meus queridos, nós só vencemos a carne se estivermos andando com o Espírito Santo. Só vencemos a carne se formos guiados por Ele, se deixar Ele dominar toda a nossa vida. Não deixa quartos divididos no seu coração, que às vezes tem pessoas que dizem assim: esse quarto é para fulano, esse quarto é para ciclano. Não, seja uma casa de um vagão só, sem quarto, mas que esta casa seja templo, morada do Espírito Santo de Deus, que aí Ele vai vencer a carne, vai vencer todo tipo de pecado. Uma vida guiada pelo Espírito é uma vida oposta às paixões deste mundo. Tudo isso, meus irmãos, está em Hebreus 10, 14 e 17, 2 Coríntios 3 e 3, nós temos Gálatas 5 e 17, 2 Pedro 2, 19 e 22, são referências que estão aqui dentro dessas lições aqui tão maravilhosas. Vencendo as obras da carne, pecados sociais, uma obra da carne. Meus queridos irmãos, são pecados que são ocasionados por dissensões. Meu querido irmão, vê se você dentro da igreja não tem provocado dissensão, não tem provocado contenda, você não tem provocado coisas que tem deixado o Espírito Santo de Deus triste, mas que você possa produzir fruto. Esses pecados sociais são obras da carne, mas produz o fruto do Espírito. A obra da carne mata, foi o que falamos. A obra da carne, meus queridos irmãos, ela leva à morte física e à morte espiritual. Nós temos Gálatas 2 e 20, tudo isso a Bíblia vai falar. Que Paulo agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus queridos irmãos, deixa Deus, deixa o Espírito, deixa Jesus viver dentro de você, que você vai vencer. Crucificando a velha natureza, falamos aqui que Paulo crucificou a sua velha natureza, crucificou a sua vida que era passada. Agora Paulo vivia conforme o Espírito de Deus lhe ordenava. A morte de Cristo foi para remover o castigo de nossos pecados. Falamos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus queridos irmãos, viva, seja crucificado com Cristo. Se formos crucificados com Cristo, assim também ressuscitamos com Cristo e buscaremos as coisas que são de cima e não nos ligaremos nas coisas dessa terra, mas nós teremos um contato diretamente com Deus, e Deus com nós e nós com Deus. Isso é maravilhoso. Fruto produzido pelo Espírito, o fruto, Gálatas 5 e 22. A maior prova de uma igreja transformada não está no movimento dela fazer barulho, mas ela produzir fruto. Meus queridos irmãos, não se confunda barulho com avivamento, não se confunda movimento com fruto. A igreja que tem o fruto do Espírito, ela é uma igreja diferenciada, ela é uma igreja que tem o amor, que tem a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a mansidão. Tudo isso, meus queridos irmãos, a carne não tem capacidade de produzir vida, só as obras mortas, mas o Espírito de Deus tem capacidade de produzir vida. O fruto do Espírito produz alegria. Romanos capítulo 14, verso 17, recitamos aqui como na começo dessa pré-aula. Meus queridos irmãos, deixe o Espírito de Deus produzir alegria na sua vida. As características do fruto, amor, sobre todas essas coisas,
é o amor. Em primeiro lugar, quem tem o amor? E este amor, ele é um amor ágape, um amor divino. E se o amor divino estiver no seu coração, você produzirá os frutos e você será uma pessoa bem abençoada. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Jean, que é o comentarista desta lição. Que a graça de Cristo, pastor Jean, esteja na vida do Senhor, lhe capacitando, lhe orientando, lhe dando força, e que os demais que estão escrevendo a lição, como o professor Lorival, o pastor Gilvan, que a graça de Deus esteja sobre os vossos corações, e que o contato do céu esteja ligado com vocês, e que essas dádivas tão maravilhosas que Deus tem iluminado através do Espírito Santo, continua vislumbrando nas vossas vidas, continua descendo sobre vocês. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, de todos os alunos desta pré-aula que estarão assistindo. Que a graça de Cristo esteja sobre os vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor.